Queridos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para estarmos falando sobre os dons do Espírito, a Igreja Carismática. E temos, ó Deus, algo interessante e importante. E já quero pedir a você que assistir, que gostar, deixe o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito e ative os sininhos para quando nós estivermos ministrando aqui, que o vídeo acabar de ser editado, o YouTube possa sinalizá-los do vídeo. Então, queridos, estamos aqui mais uma vez, dependendo de Deus, do teu Santo Espírito, para ministrar aos vossos corações. Quais são os dons? Interessante, né? Quais são os dons? Alguns autores, ao falarem sobre dons do Espírito Santo, têm abordado 3 listas de Paulo, entre eles John Stott e Billy Graham. Em 3 passagens, o Novo Testamento faz uma lista dos dons do Espírito. Romanos 12, de 6 a 8, diz, 6 a 8 ele vai dizer, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja em ministrar, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. São os dons, a lista de dons, os quais estes 2 grandes pregadores, eles escolheram para ministrar sobre eles. E nós temos, queridos, que ficar atentos ao que diz a Bíblia. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça, não é porque nós merecemos, mas é segundo a graça, tá? Que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Porque se você não tiver fé, não tem profecia. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem ao monte que se lance ao mar e ele se lançará. Basta ter uma fé como um grão de mostarda. Se você tem muita fé, muitas coisas você fará debaixo da unção da profecia. Se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, se o seu dom é um ministério e que você ministra, faça com maestria, dê o seu melhor, estude para ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação, se dedique para ensinar. Faça-se ser ouvido, faça-se ser entendido quando ensinar. Isso é ser dedicação. Ou o que exorta. Use esse dom em exortar. Exortar não quer dizer baixar-lhe o cajado.
Exortar é chamar a atenção com mansidão. O que reparte, faça-o com liberalidade, ou seja, livremente. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. É algo que Deus deixou para nós através do seu Espírito. E Ele distribui esses dons conforme a necessidade que Ele, o Espírito Santo, tem de ministrar. Precisamos simplesmente, queridos, estarmos dispostos a ouvir a voz do Espírito. Visando fins práticos e didáticos, vamos fazer uso da lista de 1 Coríntios 12, 7 a 11, para ensinar sobre 3 grupos de dons do Espírito Santo que estão disponíveis à igreja. A. Dons de revelação. Faz parte deste grupo a palavra de sabedoria, que seria uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para a resolução de um problema difícil. Esta está envolvida a compreensão de mistérios profundos, e essa compreensão é dada por uma manifestação direta do Espírito Santo. A palavra de conhecimento também faz parte deste grupo. Queridos, os dons de revelação, porque há vários tipos de revelações, e é o que eu quero frisar aqui para vocês, vários tipos de revelação. Existe a revelação que você vai ter a revelação e o Espírito Santo vai te levar a falar para a pessoa a qual está envolvida neste mistério. Mas existe também revelações que não é para você chegar e falar, mas é para você orar ao Senhor em prol daquela causa. E normalmente existem muitas confusões. As pessoas até causam problemas. E aí que está a questão de você ter o discernimento se é para você falar ou não. Porque há revelações aí que afastam pessoas da igreja. Há revelações aí que o marido se separa da mulher e por aí adiante. Então, esta manifestação da revelação é algo que nós precisamos ter cuidado. Precisamos estar embasado, estar dentro do contexto do Espírito Santo, da sua unção, do seu poder, para nós discernirmos. A palavra de conhecimento também faz parte deste grupo e pode ser interpretada de 2 formas. Como um dom que o Espírito dá para aqueles que vão ensinar na igreja, ou como uma habilidade de conhecer aquilo que se passa além dos olhos humanos. O caso de Ananias e Safira mostra que Pedro tomou conhecimento pelo Espírito Santo da atitude enganosa e hipócrita deste casal, que pagaram um alto preço e serviram de exemplo à igreja. E nós vemos aqui, queridos, que existe algo muito interessante aqui. Ele diz 2 formas. Como um dom que o Espírito dá para aqueles que vão ensinar.
O dom de ensinar, o dom de aplicar o ensino é um dom que vem misturado com o conhecimento e vem também ser arregimentado juntamente com o Espírito Santo. Mas no caso aqui, no exemplo dado de Ananias e Safira, foi tão somente o Espírito Santo, porque Pedro não tinha conhecimento, os discípulos não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Mas eles tinham algo em comum. Eles tinham a presença do Espírito Santo, ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo revela a Pedro o que Ananias e Safira haviam feito. Portanto, não engane a Deus, porque Deus não se deixa enganar. O outro dom de revelação é discernimento de espíritos, que é muito importante à igreja, pois por meio dele Deus revela se certa manifestação espiritual é obra do Espírito Santo, do homem ou de espíritos malignos. Isso é importante. Você ter o dom de discernimento de espíritos é fundamental para que o corpo seja alimentado. É fundamental. E nós, que estamos à frente de trabalhos, precisamos ter este discernimento. Porque às vezes se levanta espíritos dentro da igreja e que não são espírito da parte de Deus, mas sim espíritos malignos, e falam em línguas e as pessoas reverenciam, porque não tem o dom do discernimento de espíritos. Eu sei porque eu já vi experiências. Já vi experiências. Portanto, além do mais, o homem pode tirar a ordem do culto, mas o Espírito Santo não. Portanto, quem pode modificar é o homem por sua alta recriação. Vem um pregador, prega, aí o pastor pega lá e vai pregar de novo. É falta de ética e é algo que não está no coração de Deus, porque Deus já falou através do pregador. A menos que o pregador não tenha pregado aquilo que Deus mandou. Amém, queridos? Dons de poder. Os dons de poder são manifestações visíveis do poder de Deus. Os dons de curar eram características presentes no ministério de Jesus. E uma promessa feita aos discípulos. Todavia, aqui o texto se refere a dons, ou seja, são manifestações diversas que visam os doentes e não aqueles que foram escolhidos para receberem os dons. Há um dom de cura adequado para cada área de enfermidade, desintegração, trauma ou dor. Queridos, a palavra de Deus ela é tremenda, ela é fiel, ela é cristalina e nela não há sombra de variação. O poder, o dom de curar, não é para quem está ministrando, mas o dom de curar é para aquele que está recebendo a ministração. É para os doentes. E para cada
tipo de enfermidade existe um dom específico. Não é a mesma oração para quem tem problema de coração, não é a mesma para quem tem problema nos rins. São pontos que preste bem atenção aqui no que está escrito. E não aqueles que foram escolhidos para receber os dons. Os dons é para aqueles que estão doentes. Há um dom de cura adequado para cada área de enfermidade, desintegração, trauma ou dor. Existe também o dom de operações de milagres, que pode ser visto na expulsão de espíritos malignos, como foi em Gadara e outros lugares. Ressurreição, multiplicação de pães, transformação da água em vinho. Isto são milagres. Eu quero deixar bem claro que nós, seres humanos, incapazes, não temos o poder para realizar o milagre. Mas o Espírito Santo nos outorga o poder e a autoridade não para fazer, mas sermos os transmissores dos milagres. Ou seja, agenciar o milagre. Nós somos a ferramenta usada para agenciar o milagre. O último dom desta sessão é a fé. E difere da fé para a salvação, que todos os crentes possuem. Esse dom parece estar junto ao de milagre e curas, mas distingue-se deles. É uma fé que vê o impossível e que permitiu que os perseguidos e os mártires fossem sustentados e se mostrassem perseverantes até o final. É a fé em Cristo Jesus. É a fé no impossível. Porque só tem esta fé quem está em Cristo. Esta fé que foi citada aqui, que os mártires, os perseguidos e os mártires, fossem sustentados e se mostrassem perseverantes até o fim. É simplesmente a fé em Cristo, na promessa de Cristo, de que ele foi, mas foi para preparar-nos um lugar e para voltar, para pegar a sua igreja lavada e remida, sem mancha, sem rúcula, para levar-nos com ele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que já está preparado o lugar para cada um de nós. Você escolhe. E deixo bem claro, o teu pai não te salva, a tua mãe não te salva, tua mulher não te salva, teu marido não te salva, teu filho não te salva, teu pastor não te salva, porque é individual. É você e Deus. Dons de inspiração. Os dons aqui classificados foram os que mais trouxeram confusões à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo dedica quase todo o capítulo 14 para explicar como deve ser o uso destes dons no culto. O primeiro deles na lista de Coríntios,
1 Coríntios 12 é a profecia, que é uma palavra de Deus aos homens, visando a edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Paulo exorta em outra carta não desprezarmos as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Todavia precisamos ter a cautela e o discernimento, pois toda profecia deve ser pautada na palavra e deve ter um objetivo específico, que é o da edificação da igreja e o convencimento dos incrédulos que entrarem nela. O segundo dom de inspiração é variedade de línguas. Este era muito comum na igreja de Corinto. E Paulo os encoraja a orar pedindo a interpretação das línguas estranhas. No Novo Testamento, vemos dois aspectos de variedades de línguas. Há uma linguagem em mistério, 1 Coríntios 14, 2, desconhecida por homens na terra, que é entendida por muitos como a língua dos anjos. B. Um dialeto estranho para a pessoa que ora, mas que pode ser entendido pelos ouvintes. O último dom desta sessão é a interpretação de línguas. Neste caso, a própria pessoa que está falando em línguas estranhas pode interpretá-las, ou pode ser interpretadas por outros irmãos que possuírem o dom de interpretação. Este dom está interligado ao de variedades de línguas. Compreendido? Conclusão. Todos os dons são importantes para a igreja, pois possuem a finalidade de edificá-la. O Espírito Santo traz vida à igreja por meio dos dons e a conduz a viver mais na dependência de Deus e do sobrenatural. É importante ressaltar que entre o capítulo 12 e 14 de 1 aos Coríntios, Paulo insere um grande ensinamento falando sobre o maior dom, ou como ele mesmo diz, um caminho sobremodo excelente. Com isto, Paulo está querendo nos dizer que todos os dons devem ser mediados pelo amor. Pois o exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. Então, queridos, resumindo tudo, você pode ter todos os dons, todos. Mas se você não tiver o dom do amor, podemos dizer nada feito. Porque o amor, Jesus morreu por amor. Jesus morreu por amor. E encerrando, tentei compactar ao máximo, mas está dando quase 25 minutos. Que Deus possa vos abençoar. Que Deus possa trabalhar no seu coração. E você possa ter, ou seja, pedir o dom de discernimento de espírito, para que você possa estar dentro de todo um contexto
para que você não venha trazer contenda no meio da igreja. Que Deus vos abençoe e lhes dê uma noite abençoada e uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.